Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é ancilostomíase. Eu sou a Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Quem é o agente etiológico que causa a doença ancilostomíase? Nós temos 3 carinhas que podem causar ancilostomíase em humanos. Eles são Ancilostoma duodenale, Ancilostoma ceylanicum e Necator americanus. Qual é então a morfologia destes parasitos? Ambos são vermes pequenos, são nemateumintos, então eles têm corpos cilíndricos, eles têm a coloração esbranquiçada, medem mais ou menos 1 centímetro, mas eles têm uma diferença muito importante na boca. Esse carinha que eu tô mostrando para vocês é o Necator americanus. Por que eu sei que ele é o Necator americanus? Porque ele não tem dentes, mas ele tem 2 placas cortantes. Já o Ancilostoma duodenale, por exemplo, ele vai possuir esses dentes aqui, esses 2 pares de dentes, de estruturas que se assemelham a dentes, obviamente. Qual é a forma de transmissão deste parasito, desta doença? Existem 2 formas de transmissão, dependendo do parasito que vai acabar causando esta doença. Então, nós temos a forma de transmissão por penetração ativa da larva pela pele da pessoa, principalmente pés, espaço interdigital, que é entre os dedos, e o tornozelo também. E também tem a ingesta, como você já sabe, já acompanhou nos outros vídeos, a pessoa acaba ingerindo alimento contaminado com alguma estrutura infectante deste parasito, e lá no ciclo biológico a gente vai falar melhor sobre isso. Então, quem vai ser infectante no caso da ingestão de um alimento contaminado? Quem vai ser infectante é o Ancilostoma duodenale nesse caso aqui. Então, se a pessoa ingerir um alimento contendo a larva do Necator americanus, ela não vai ser contaminada. Mas no caso da larva do Necator americanus penetrar ativamente na pele desta pessoa, ela vai ser contaminada e vai acabar tendo ancilostomíase. O Ancilostoma duodenale também pode penetrar ativamente na pele da pessoa, mas também pode infectar o hospedeiro pela ingestão de algum alimento contaminado. Então, antes de falar do ciclo biológico deste parasito, é necessário a gente colocar alguns termos importantes aqui. O parasito, ele é um geoelminto, só que ele é um geoelminto que não gosta de ficar no fundo da terra, ele gosta de ficar na parte mais superficial do solo. Então ele possui um geotropismo negativo. O que seria isso? Ele não possui afinidade com a terra, então ele não se aprofunda na terra, ele fica apenas na superfície. Não quer dizer que ele não precise da terra, ele precisa da terra para se desenvolver, mas ele não vai se aprofundar nesta terra, vai ficar apenas na superfície dela. Ele tem um hidrotropismo positivo e um termotropismo positivo, ou seja, ele gosta de um lugar úmido e ele gosta de um lugar quentinho. Mais uma coisa interessante, ele também tem o tigmotropismo positivo. O que seria isso? Ele possui afinidade por coisas sólidas, como por exemplo a pele. Depois que a gente já colocou esses termos aqui, agora sim a gente vai entender como funciona o ciclo biológico deste parasito. Então, lá no intestino delgado, que é o habitat, o órgão de eleição deste parasito, o intestino delgado da pessoa que tem ancilostomíase vai ter macho e fêmea, ou melhor, macho, que é menorzinho, e a fêmea, que é maiorzinha, procriando. Nas fezes desta pessoa vão sair ovos do parasita, e se esses ovos acabarem chegando ao solo, eles vão sofrer uma muta. Então, ainda dentro do ovo, este parasito vai se embrionar e vai se transformar em L1, que nós chamamos de rabiditoide. Ele vai eclodir e vai se transformar em L2, que nós também chamamos de rabiditoide. Ele vai continuar
a sua muta e ele vai se transformar em uma larva que nós chamamos de filarioide, que é a L3. Esta larva L3 é infectante e ela pode penetrar ativamente na pele do hospedeiro. Ou no caso, se tratar de Ancylostoma duodenale e acabar esta larva contaminando o alimento e esse alimento sendo ingerido por um ser humano, também pode causar a doença. Mas vamos continuar com a penetração ativa na pele. A larva filarioide vai penetrar ativamente na pele do hospedeiro e aí nós temos uma outra parte do ciclo que infelizmente a imagem não mostra, mas que nós vamos comentar. Dentro do hospedeiro, de forma semelhante ao ciclo do Ascaris lumbricoides, ele também vai ter o ciclo pulmonar. E como que isso vai se suceder? Ele vai chegar no estômago, no intestino, ele vai penetrar na parede do intestino, cair na corrente sanguínea, chegar ao coração, do coração ir para o alvéolo pulmonar no pulmão e lá, meus queridos fulanos, ele vai sofrer uma nova multa, ele vai se transformar em L4. Depois disso ele vai seguir para a faringe, vai ser novamente deglutido e chegar novamente no intestino delgado. E lá ele vai sofrer a última multa, que ele vai se transformar então em verme adulto e se diferenciará em macho ou fêmea. Os sintomas e a patogenia da doença vão depender de alguns fatores. Por exemplo, da carga parasitária, da fase que a infecção se encontra, porque ela é dividida em fase aguda e fase crônica. A fase aguda é quando o verme ainda é uma larva, ele ainda está migrando pelo corpo da pessoa e ele ainda não chegou no órgão de eleição, que é o intestino delgado, para se transformar em verme adulto. A partir do momento em que a pessoa tem verme adulto, ela tem então uma infecção crônica de ancilostomiase. E também depende da espécie do parasito, que nós comentamos que 3 espécies podem contaminar, podem infectar o ser humano, e também da localização, então se ele já chegou ou não no seu órgão de eleição, aonde ele está, ele pode acabar então promovendo sintomas dependendo do local onde ele se encontra. Mas normalmente quais são os sintomas? Então quais são os sintomas gerais? A pessoa tem dor abdominal, pode sentir náusea e vômitos. No caso da pessoa já estar desenvolvendo uma anemia devido à perda sanguínea que este parasito promove, ela pode ter também cansaço, perda de peso, pode ficar com a pele amarelada, essa doença também é conhecida como amarelão. Ela pode ter uma dermatite pruriginosa. O que isso significa? De tanto coçar, de tanto ter prurido, acabou desenvolvendo uma dermatite. E como eu falei para vocês, esse parasito promove uma perda sanguínea. Por quê? Porque ele tem aquela boca que eu mostrei para vocês, que possui ou placas cortantes no caso do Necator, ou possuem estruturas que se assemelham a dentes no caso do Ancylostoma duodenale. E eles se fixam na parede do intestino delgado e vão sugando de pouco a pouco o sangue do hospedeiro. Isso pode levar a uma anemia. Também pode levar a microulcerações na parede do intestino. E nós teremos um bônus então neste vídeo. E sobre o que nós vamos falar neste bônus? Nós vamos falar sobre nada mais nada menos do que larva migrans cutânea. Quem que causa esta doença, também conhecida como dermatite serpiginosa, como bicho das praias e como bicho geográfico? Ninguém mais, ninguém menos do que Ancylostoma brasiliense e Ancylostoma canino, que também são vermes da mesma família e do mesmo gênero do Ancylostoma duodenale, por exemplo, e do Ancylostoma ceilâmico, da mesma família também do Necator americanus. Qual é a diferença então deles e por que eu ainda não havia comentado sobre ele? Porque eles são parasitos que têm como hospedeiro animais diferentes do ser humano, por exemplo, os nossos animaizinhos domésticos, os cães e os gatos. Só que eles podem eventualmente acabar parasitando o ser humano. Então, como isso se sucede? No cachorro que está contaminado, que está infectado, existem vermes adultos, macho e fêmea, e nas fezes desse cachorro, deste gato, saem então ovos do parasito que eclodem
e aí sofrem todas as multas até chegar na L3 e ser infectante. Caso a pessoa venha a pisar ou a tocar nesta larva, ela pode acabar se contaminando, ela pode acabar se infectando. E qual que é a principal, então, profilaxia desta doença? Comum, geralmente em gel eumintos. Andar sempre com sapatos. Andar sempre calçado. Evitar andar descalço. Fora essa medida preventiva, nós temos também as medidas que são arroz com feijão de quem estuda parasitologia, que é aquilo que nós vemos em todas as doenças, como o tratamento dos doentes, como evitar beber água que não seja filtrada ou fervida, como a questão do saneamento básico que tem que ser adequado, como também, por exemplo, lavar os alimentos que são consumidos crus, lavar sempre as mãos, e etc e tal, que você já sabe. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem na playlist para conhecer mais sobre parasitologia e bora aprender juntos?